Em 2015, eu publiquei uma coletânea de ensaios intitulados Cena da Escravidão e Pós-Abolição no Brasil Meridional, Santa Catarina, 1791 a 1891. Publiquei pela livraria e editora Casa Aberta. Essa obra que eu vos apresento. Então, nessa obra, nessa coletânea, eu trago a leitura de alguns processos, crimes do século XVIII e XIX que nós encontramos na época no Fórum da cidade de Itajaí, no Fórum de Tijucas, alguns documentos também no primeiro cartório de Porto Belo. O objetivo era revelar um pouco do cotidiano dessas regiões, aqui na Foz do Itajaí, na Foz do Tijucas, do cotidiano de pessoas consideradas comuns, trabalhadoras, trabalhadores, escravizados, pessoas que constituíram e constituem a história, mas que muitas vezes não são visibilizados porque não ocuparam cargos importantes, não se tornaram, abre aspas, grandes homens, grandes mulheres, e não aparecem nos livros didáticos ou mesmo nas literaturas de antropologia, de história. Então, o nosso objetivo foi dar visibilidade a esses sujeitos. Então, nós escolhemos para apresentar a vocês um desses ensaios intitulado Entre Parceiros de Cativeiro, Freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Camboriú, 1872. Freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Camboriú é a atual cidade de Camboriú, vizinha do balneário de Camboriú, o balneário famoso aqui do sul do Brasil, né? Então são duas cidades. Uma é o balneário de Camboriú e a outra Camboriú. No domingo de carnaval, domingo gordo do ano de 1872, na freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Camboriú, por volta da meia-tarde, na encruzilhada, próximo da casa de João Francisco Garcia, encontraram-se alguns escravos, entre eles Eusébio, Nicolau, José e Luís. Foi quando apareceu Torquato. Nicolau logo o interrogou acerca de um dinheiro que lhe havia emprestado, mas Torquato respondeu que não o tinha para pagar no momento e que não iria roubar para saldar a dívida. Estava feita confusão, conforme o depoimento de uma das testemunhas, o José, escravo de João Borges Correia Feijó. O José disse o seguinte, que querendo Nicolau, por força, receber de Torquato 2,5 patacas que este lhe devia, nessa ocasião, Torquato deu um empurrão em Nicolau. Esse caiu ao pé de um terceiro que estava cochilando. Nicolau, nesse momento do empurrão, passou a mão na faca
que Eusébio, que estava cochilando, tinha na cintura, e virando-se para Torquato, lhe disse: Agora é que tu me pagas o que deves. E deu uma facada em Torquato, o qual, não podendo livrar-se da faca, caiu com o corpo por cima dela. Logo depois, ele, testemunha, José, disse para Nicolau: Então tá bonito isso. E pegando de um pedaço de pau, disse: Não sei onde estou, que não te dou com uma porretada no braço em que tens a faca. Ao que respondeu Nicolau, com os olhos muito vidrados: O que é que tinha com isso? E que viesse, e temendo ele respondente, não ver essa outra desgraça, tratou de montar no seu cavalo e retirou-se. Fecha aspas. Então, esse é o depoimento do José escravizado que assistiu à briga entre Torquato e Nicolau por conta de algumas patacas. Nicolau e Torquato, se não eram amigos, ao menos inimigos não eram, pois que para um emprestar 2,5 patacas ao outro, eram no mínimo parceiros. E mais, 2,5 patacas era uma quantia razoável nas mãos de um escravizado. Onde teria Nicolau conseguido tamanha quantia? Talvez fosse um escravo de ganho e tivesse economizado o excedente do que ganhara para o seu senhor. Seja lá como for, uma coisa é certa: Nicolau queria suas patacas de volta, razão pela qual saiu pelas vias de fatos com Torquato, esfaqueando-o e causando a morte do infeliz. Escravo de ganho ou escravo ao ganho eram aqueles que os senhores alugavam ou davam a eles determinadas funções e que no final do dia ou no final da semana eles tinham que prestar conta daquilo que foi vendido por o preço estipulado pelo senhor. Caso o escravizado conseguia vender por um pouco mais, o excedente ele acumulava para si. Outros escravos confirmaram a razão da briga, como por exemplo Luís, escravo de Francisco José Bernardino, disse ter visto Nicolau dar a facada em Torquato, acrescentando que Nicolau havia tomado a faca de Eusébio, aquele que estava cochilando. Eusébio era de propriedade de Claudino Medeiros, e Eusébio se encontrava ali na encruzilhada, quando Torquato e Nicolau se digladiaram. Como explicaria Claudino Medeiros, o dono de Eusébio, o fato do seu escravo andar armado? Seria por conta do domingo gordo, ou seja, o domingo de carnaval? Ou foi mesmo um desleixo de Claudino? Ou perguntando de outra forma, teriam os senhores como controlar totalmente as ações dos seus escravos? Havia lei proibindo que os escravos andassem armados, mas os escravos tinham suas táticas e estratégias para burlá-las. Afinal, apesar de serem tratados como coisas, eles não se deixavam coisificar passivamente.
Um exemplo do que estamos dizendo fica evidente no depoimento de Luiz, outro Luiz, esse escravo de João Garcia. Ele afirmara que, quando aconteceu o crime, estava na casa de seu senhor jogando entrudo, o que foi confirmado pelo informante Manuel, escravo de Claudino de Souza Medeiros. Ora, se era proibido o ajuntamento de escravos, como pôde João Garcia permitir esta aglomeração? Se considerarmos como verdadeiro o depoimento de João Garcia, fica evidente que ele desconhecia a aglomeração que ocorrera debaixo do seu nariz, ou seja, próxima da sua residência, uma vez que não se encontrava em casa. E como não poderia ser diferente, nenhum dos seus escravos lhe revelaram que brincariam em trudo. Disse mais o João Garcia, que nem se deu conta que eles, os escravos, estivessem por ali. Eles, ao que nos parece, aproveitaram a ausência do Senhor e, cumprindo o provérbio popular, que diz: quando o gato não está em casa, os ratos fazem a festa. Vejamos o que disse literalmente o João Garcia ao defender-se diante da justiça. Defender-se da aglomeração que existiu próximo da sua casa. Disse João Garcia que no dia que se deu o fato, se achava em casa de seu genro, e dali voltando e chegando em casa, convidou a sua família para visitar seu sogro. Disse mais que nessa ocasião não viu nos réus nem outros pretos em sua casa, indo assim, em companhia de sua família, para a casa do seu sogro. Fecha aspas. Realizado o exame de corpo de delito no cadáver de Torquato, no dia 12 de fevereiro de 1872, na casa do engenho de fabricar farinha de propriedade de José Vieira da Costa, em Camboriú, estavam presentes o subdelegado de polícia, o alferes Claudino de Souza Medeiros, o escrivão Eliseu Faustino do Nascimento, os peritos Tenente Tomás Francisco Garcia, que era negociante, e Rezende José Rebelo, também negociante. Estava ainda o Major Antônio Ramos Martins e José Joaquim de Melo. No exame de corpo de delito, foi constatado que a vítima falecera em decorrência da facada certeira desferida ou deferida por Nicolau. Foi decretada a prisão de Nicolau no dia 13 de fevereiro, aproximadamente um mês após o seu proprietário, Jesuíno Luiz Pereira, renunciar à propriedade do mesmo, endereçando uma carta, uma missiva, ao juiz municipal nos seguintes termos, abre aspas, venho pelo presente fazer a efetiva desistência do escravo, entregando-o à justiça, que no presente caso poderá considerá-lo liberto. Portanto, vem o proprietário recorrer a Vossa Senhoria, que se digne admitir a desistência que faz, mandando juntar este documento
ao presente processo. Fecha aspas. Talvez fosse mais barato para Jesuíno, o proprietário do réu, perder o escravo através de uma carta dada nestas circunstâncias, do que arcar com a custa do processo, ao mesmo tempo em que não tinham a força de trabalho de Nicolau, que estava preso. Aliás, Jesuíno já havia dado a Nicolau como perdido, segundo a afirmação do lavrador José Inácio Linhares. Então vejamos, durante o processo da escravidão, os escravizados não eram sujeitos jurídicos, ou seja, quem respondia pelos seus crimes eram os seus senhores. Respondiam no seguinte sentido, né? Quem deveria tirá-los da cadeia, contratar um advogado, arcar com o processo. Não quer dizer que o escravizado não fosse punido quando cometia um crime, mas o responsável jurídico por ele era o seu dono. Então não foi por acaso que Jesuíno alforriou o Nicolau. Por quê? Ele já tinha mesmo perdido a força de trabalho de Nicolau, que ficaria preso, ao menos por um tempo. E, além do mais, teria que pagar todas as custas do processo. Então ele preferiu, entre aspas, abrir mão da propriedade de Nicolau e Nicolau que se virasse. Então Nicolau foi preso. Devido às condições precárias da cadeia na freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Camboriú, Nicolau foi transferido para a casa de detenção da Vila de Itajaí, que, digas de passagem, não era tão segura, pois que nos relatórios dos presidentes de província encontramos várias queixas sobre a falta de segurança nesta e em outras casas de detenções da província. As fugas eram constantes, inclusive de escravizados. Nós temos aqui nessa coletânea outro ensaio que fala justamente de uma fuga de presos na cidade ou na vila de Itajaí, inclusive com escravizados. Luiz Fortunato Mendes foi o encarregado de fazer a defesa de Nicolau. Ele era promotor público. Fortunato era um experiente homem público que exercera um mandato de vereador no período de 1869 a 1872. Possivelmente tenha sido ele quem orientou Nicolau a dizer no auto de perguntas do processo que foi ele sim que cometeu o crime, mas que não se lembrava quando, uma vez que na ocasião encontrava-se embriagado. Tampouco por estar ébrio, não sabia em que parte do corpo havia acertado a facada em Torquato. Esse argumento poderia servir de atenuante no caso de Nicolau ser condenado. O depoimento de Jesuíno Luiz Pereira, que já havia perdido a propriedade do escravo Nicolau, comprometeu ainda mais a situação dos seus ex-escravos ao dizer que Nicolau confessara a outros que a facada que dera em Torquato deveria ser para o seu senhor Jesuíno e para os seus filhos. Disse mais, Jesuíno, que Nicolau era naturalmente malvado, como mostra sua fisionomia.
Depois desse fato, ele, Jesuíno, soube que o réu, numa ocasião, puxou uma faca para matar um seu parceiro e que por várias vezes fizeram o mesmo para um filho dele, Jesuíno. Fecha aspas. Então vejam que o depoimento do ex-senhor de Nicolau complicou ainda mais a situação de Nicolau, que já não estava fácil, porque tanto as testemunhas quanto ele confessaram que foi ele o autor do crime. E vem o seu ex-dono, Jesuíno Luiz Pereira, incriminando ainda mais Nicolau. Para Jesuíno, Nicolau era, entre aspas, naturalmente mau. Bastava observar a sua fisionomia. Essa afirmação corroborava as teorias racialistas da época, que atribuíam a criminalidade a determinadas, abre aspas, raças inferiores. Se dependesse de Jesuíno, Nicolau já estava condenado. Alguns depoimentos incriminavam os escravos Luiz e Eusébio, que estavam próximo da briga, dizendo que esses seguraram Torquato para que Nicolau o esfaqueasse. Quando outros afirmavam que os dois, na verdade, tentaram apartar a briga, momento em que Nicolau aproveitou para desferir o golpe fatal em Torquato. Confrontando as provas, as autoridades chegaram à conclusão de que Luiz e Eusébio eram inocentes. Já Nicolau foi julgado pelo Tribunal do Júri e incurso no artigo 193 do Código Criminal, ou seja, a galés perpétua e aos custos do processo. Galés perpétua era uma prisão perpétua com trabalho forçado. E no caso da província de Santa Catarina, cumpria-se essas penas em Desterro, na capital. Desterro é a atual Florianópolis hoje. Todas as provas apontavam para a condenação de Nicolau, mas Fortunato Mendes sabia que o importante era defender seu cliente, mesmo antes de saber se ele era inocente ou culpado. Mesmo se as provas o apontassem como culpado, o importante era descobrir uma brecha na lei para que ele cumprisse a pena mínima. Desta forma, buscou Fortunato provar que na época do crime, Nicolau era menor de 21 anos de idade, ao contrário do que afirmara o seu ex-senhor Jesuíno em seu depoimento. Então, Fortunato tratou de buscar alguns registros e recorreu à autoridade religiosa para certificar-se do registro de nascimento de Nicolau. Conseguiu a prova de que necessitava. Nicolau não tinha 21 para 22 anos, como afirmavam o seu ex-dono Jesuíno. Ele tinha entre 18 e 19 anos, portanto, juridicamente menor de idade. Foi a prova da qual necessitava Fortunato. Na época do crime, o réu era menor de idade. Nicolau foi a novo julgamento em 11 de fevereiro de 1873, no qual recebeu a pena de 12 anos de prisão e nas custas do processo.
Para quem havia sido condenado à prisão perpétua, de fato o advogado honrava o seu sobrenome ou honrava o sobrenome que tinha, Fortuna ou Fortunato, um sobrenome oriundo da deusa romana Fortuna. Então, Fortunato seria um afortunado, não é? E a competência dele provou sim que ele era um afortunado. A mesma sorte não teve Torquato, a vítima, que foi recolhido à terra dos pés juntos, como se diz no jargão popular. E tampouco o senhor de Nicolau, senhor jesuíno, que perdeu sua propriedade, que lhe custaram alguns réis. Já os ex-parceiros de Torquato e Nicolau tiveram histórias para contar para os seus possíveis descendentes e outros que não tiveram, que não viveram naquele domingo gordo. Eles puderam contar acerca das relações entre parceiros de cativeiros no litoral da província de Santa Catarina na década de 70 do século XIX. E nós podemos contar a vocês um pouco dessas relações entre parceiros de cativeiro a partir de um processo crime que estava nos arquivos dos cartórios da região e que agora se encontra no arquivo histórico de Itajaí, esperando outras análises, outros olhares. Nós aqui apresentamos apenas um olhar que não é o único.